Em outubro de 2015, o município de Soledade recebeu o título de Capital Nacional das Pedras Preciosas. A economia da cidade gira em torno da industrialização e comércio de ametistas, citrinos, ágatas e muitas outras pedras admiradas em todo o mundo. Para mostrar toda a potencialidade do setor, a cada ano a Cidade das Pedras realiza a Exposol, feira internacional que na edição deste ano recebeu aproximadamente 160 mil pessoas e movimentou 50 milhões em volumes de negócios. A relação entre Soledade e as Pedras Preciosas é tão intensa que a cidade foi escolhida para sediar o Polo Tecnológico do Alto da Serra do Botucaraí. Também o Centro Tecnológico de Pedras, Gemas e Joias. O papel do centro é o assunto de hoje no Universidade Aberta. Seja bem-vindo. Na semana passada, nós já apresentamos o Polo do Alto da Serra do Botucaraí, com sede em Soledade. Nessa semana, continuamos a explorar os recursos desse espaço. Mas antes, vamos entender qual o papel do governo estadual no incentivo aos polos tecnológicos. Acompanhe a fala do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Márcio Biolchi. Estou aqui para falar um pouco dos nossos polos tecnológicos, que através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, o Estado tem uma política já há muitos anos, desde 1989, incentivando, em especial, a exploração e a qualificação do nosso capital humano. Os polos tecnológicos, além de ser uma política proativa do governo, ele também contempla um dos grandes diferenciais do Rio Grande do Sul, que é a qualificação profissional, o conhecimento científico e a sua aplicação para a nossa produção. Também, para nós, é importante estar associada esse desenvolvimento, esse estudo científico, ao desenvolvimento econômico, porque nós precisamos disso com o cunho da produção, geração de emprego e renda, oportunidades, e fazer com que a economia e as vocações do nosso Estado prosperem através do conhecimento e desenvolvimento científico. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul 27 polos funcionando, e serão a fonte financiadora desse recurso é um programa do BIRD, portanto, o Estado tem o compromisso de aportar esses recursos para que não haja o prejuízo no contrato com o banco, e nós temos até o final de 2018 a garantia de investimento desses recursos, que ultrapassam inclusive a monta de 60 milhões de reais. Em Passo Fundo, na nossa região, nós temos 5 polos, focados essencialmente no setor primário, como produção de mel, tratamento de resíduos fruto da mineração, segurança alimentar e mais 2 que também estão associados a nossas vocações regionais. Nós estamos investindo para esse ano aproximadamente 3 milhões e 800 mil reais, que junto com a Universidade de Passo Fundo, que é a nossa parceira na região, através do seu conhecimento, da sua estrutura, o Estado faz esta parceria e chega até a estas cadeias produtivas com a finalidade de aperfeiçoá-las e, inclusive, dado o tratamento que é possível nos dias atuais, através do desenvolvimento tecnológico, fazer com que se prospecte também quais são as oportunidades na consolidação dessas cadeias e a melhoria da produção, fazendo com que esta operação, que é um financiamento, acabe valendo a pena porque ela traz um incremento na produção do Estado. Então, nós temos esse compromisso, essa é uma política perene do Estado, que já ultrapassou vários governos, e até o final do ano que vem nós temos a garantia a fonte de financiamento. Bom, nós agradecemos o depoimento do secretário e para continuarmos a nossa conversa sobre o Polo de Soledade, vamos apresentar para vocês o Centro Tecnológico de Pedras, Gemas e Joias do Rio Grande do Sul. Um espaço que propõe a pesquisa científica e tecnológica e a transferência dessa tecnologia para a comunidade. Antes de conversarmos com o nosso convidado, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. O setor de gemas e joias gaúcho é considerado um dos 5 principais do país. E um dos pontos no mapa mais importante dessa indústria fica em Soledade. Aqui fica localizado o Centro Tecnológico de Pedras, Gemas e Joias, gerido pela Universidade de Passo Fundo,
o espaço coloca à disposição dos empresários do ramo equipamentos altamente produtivos. Há 5 anos, Thomas Zibete é técnico de laboratório do Centro Tecnológico. É ele que nos leva em um passeio para conhecer algumas das máquinas disponíveis no local. Então, essa nossa máquina de corte a jato d'água com abrasivo. Então, a partir do processo de corte a jato d'água, é possível fazer alta demanda, né, dos produtos aqui da região e, consequentemente, em menos tempo, né? O que antes um processo seria manualmente feito, demoraria uma semana para fazer, aqui a gente demora talvez um dia para realizar. Então, hoje, basicamente, os cortes em ágata que a gente faz é em questão a mapas, relógios, chaveiros. Então, chaveiros de profissões, por exemplo, que exigem um maior detalhamento na hora do corte, né? Então, o que não era possível antes também fazer manual, o corte a jato da água consegue executar com perfeição, né? Então, essa daqui é a nossa máquina de gravação a laser, né? E especificamente utilizada para gravação a laser. Então, hoje em dia, basicamente, os produtos que a gente mais grava são troféus, chaveiros, tudo em pedra, né? A maioria. Posteriormente a isso, muito trabalho em MDF daí, né? No caso, essa nossa corte a laser, né, de materiais orgânicos, que a gente chama, né? Os produtos que a gente mais faz nessa máquina de corte também são brindes diversos, né? Coisas personalizadas, que a gente chama, né? Então, essa máquina, ela dá diversas opções, na realidade, para vários produtos, né? A importância dessas máquinas para o setor de Pedras de Soledade e região é comprovada nas palavras de Olair Paludo. Há 20 anos no ramo, o empresário fala da cooperação entre pedristas e o Centro Tecnológico. Eu tenho uma parceria com o Centro Tecnológico. Eles, às vezes, precisam de algo meu aqui, algum material, alguma chapa de água, alguma coisa, para fazer experiência lá. O que eu consigo apoiar eles, eu dou algum material. Em contrapartida, eles fazem alguma gravação quando precisa. Aqui tem bastante microempresas, aqui, pequenas empresas, que todos eles aproveitam o Centro Tecnológico. Muita gente vai lá fazer esse mesmo tipo que eu faço, algo diferente, né? É nessa ideia de parceria e cooperação que se confirma a importância do Centro Tecnológico para Soledade e região. A importância do CT para a região, para a indústria de pedras, principalmente, aqui é fundamental, né? Porque hoje em dia a gente tem maquinários na nossa cidade de 30, 40 anos atrás, né? Então não houve uma atualização tecnológica no nosso setor e através do CT, da oportunidade que o empresário tem de vir aqui, conhecer o nosso serviço, o nosso maquinário, consegue agregar um valor muito mais alto ao seu produto, né? E, consequentemente, também expandir, né, o seu mercado. Então... E para conversarmos sobre o Centro Tecnológico de Pedras, Gemas e Joias, está conosco no estúdio o gestor do CT, professor Dr. Maciel Donato. Tudo bom, professor? Tudo bem. De novo, seja bem-vindo à Universidade Aberta. Obrigado, eu gosto sempre de estar aqui. Que joia. Professor, nós vimos alguns equipamentos, né, e alguns serviços que o Centro Tecnológico presta, né? Parte desses equipamentos foram conquistados através dos projetos do Polo. Sim. Os últimos equipamentos, né, dos últimos 3 ou 4 anos foram pelo Polo, mas como o Centro Tecnológico já existe há 11 anos, né, então a maior parte dos equipamentos foram oriundos de outros recursos, né, que não o dos projetos Polo. E essa aquisição de equipamentos, ela é bem rigorosa, né, se ele vem via edital. Sim, né, especificamente dos polos, né, a necessidade de preencher vários requisitos, né, como um espaço efetivamente da Universidade de Passo Fundo, né, um espaço que seja licenciado ambientalmente,
Então ele tem vários requisitos, não é qualquer lugar. Que dificulta um pouco, às vezes até o processo de aquisição do equipamento. Claro que sim, mas é que o banco, né, como o secretário estava dizendo, né, o banco que financia, ele exige algumas garantias, exatamente. E nesse caso de Soledade, a universidade pode contar muito com a parceria com a prefeitura, né? Sim, a prefeitura, né, especificamente por causa do CT, né, ela, como é uma das donas do centro tecnológico, ela sempre tem algum envolvimento. É uma parceria da universidade, da prefeitura e do Sindipedras, né? O centro tecnológico ele é mantido por 3 entidades, né? A Universidade de Passo Fundo, que é a instituição de ensino e pesquisa, que é, por exemplo, que precisa para ser contemplado no projeto de polo, né? A Prefeitura Municipal de Soledade e o Sindicato dos Pedristas, né? O sindicato também é uma das necessidades que o edital especifica dos polos, né? Ou seja, tem que ter uma instituição de ensino que faça pesquisa também, né? Então não serve só ensino e pesquisa, só então tem que ser tem que ser uma universidade. Tá? Tu tem que ter empresas ligadas, né? Aí o sindicato... O sindicato ajuda, assim como a PPSOL, que é a Associação dos Pequenos Pedristas de Soledade, também ajuda, apesar de ela não ser uma das mantenedoras, ela é uma das apoiadoras também, né? E tu tem que ter o apoio do governo, né, através dos financiamentos. Então é uma interação entre governo, empresa e poder local. Universidade. Exatamente. Claro, e aliado a isso, né, que eu não comentei até no último programa, há necessidade para se configurar isso como um polo de uma estrutura organizacional. Né? Então necessita ter espaços, necessita ter gestão, né? Então existe um gestor de cada polo, existe um coordenador de cada projeto, né? Existe um espaço físico onde os investimentos ficam alocados. Né? Que é o caso de Soledade, no caso de Soledade é o CT. No caso de Soledade é o CT Pedras. Nós vimos na reportagem vários serviços que o CT presta, né? Então, para essa comunidade, especialmente para quem trabalha com as pedras, né? Que é cortar, gravar, né? Medir a qualidade das pedras, que é um dos projetos era isso, né? Isso, um deles certificar é a certificação. As pedras, né? Isso. Além desses serviços que são mais corriqueiros, de levar as pedras lá para fazer algo com elas, que outras atividades acontecem dentro do CT? Diversas, né? A prestação de serviço, que é isso que acabou de mostrar o vídeo, né? É apenas uma parcela, né? Então, prestar serviço, transferir tecnologia, né? Olha que interessante, existem empresas hoje em Soledade que depois de ver o nosso equipamento instalado como uma impressora 3D, daqui a 10 anos atrás não existia assim, então era difícil. Então as empresas foram lá, verificaram como é que funciona, entenderam o processo, viram o ganho e o propósito é ter que as empresas usem aquela tecnologia na sua empresa, comprem esse equipamento. Conheçam a tecnologia, testem. E teve empresa que foi além, eles produziram um equipamento, eles mesmos, né, investiram na tecnologia e estão comercializando, né? Então, esse é um grande papel que o Centro Tecnológico presta para a sua região, né? E além dessa relação com as empresas, acontecem cursos também dentro do CT, né? Já teve mais, né? Inicialmente, que a gente fica naquela discussão do CVT, né? Do Centro Vocacional, né? Antigamente o CT tinha muito curso de formação, né? Por exemplo, curso de joalheria, curso de lapidação, lixamento, lapidação, curso de... No caso do CT de Soledade, todos vinculados à questão das pedras. Todos vinculados, né? Como a gente tinha discutido no programa anterior, da região do Cored, né, definido lá com 3 grandes áreas prioritárias, a área prioritária pedras, gemas e joias é que a gente mais consegue atender, né? Então, nós já formamos nesses cursos mais de 500 pessoas na cidade, né? Isso quando a gente ainda não tinha os projetos do Polo, né? A partir da implantação dos projetos do Polo, que veio em 2013, eu acho que começou o nosso Polo. Comentado 2012. 2012 iniciou o Polo, 2013 tivemos o primeiro projeto aprovado. Isso, então, de 2013 até agora, nós já qualificamos mais de 800 pessoas que passaram por nossas oficinas, nossos cursos, sem contar os eventos. Se contar os eventos, que a gente faz eventos frequentes e eventos anuais, nossa, aí passa de 1.000 pessoas.
de exibição de mercadorias, de palestras? Palestra, mostra, fóruns, né? Então nós temos... A chamada começou com a Exposol, né? A Feira Internacional de Pedras Preciosas. Então, toda a Exposol, a universidade, junto com o Centro Tecnológico, apresenta um fórum que organiza todas essas entidades num único momento, geralmente no dia da abertura da feira, e dentro desse fórum a gente faz também uma mostra de resultados das ações dos últimos 12 meses. Então, todo ano a gente tem, como tem muita ação, né, tem muito projeto, muita pesquisa, muita extensão, ensino, está tudo integrado, a gente consegue no final de um ano apresentar muito resultado. Então, além daqueles 2 projetos de pesquisa que nós mencionamos no programa passado, existem projetos de extensão que também acontecem dentro do polo. Não deixa de ser extensão também os projetos do polo. Ele tem pesquisa e também tem extensão. Também tem. Então, ele não se limita a uma única ação. O que nós poderíamos caracterizar como extensão dentro do polo? Nesse projeto último que a gente trabalhou foram as oficinas de educação sanitária e socioambiental, né? Então, a gente sabe que Soledad é uma cidade, além de ser conhecida como capital das pedras, e infelizmente é uma das cidades com índice de doença. Isso tu tinhas comentado no programa passado. Da silicose muito grande. Então, uma das ações desse projeto foi também trabalhar com essa questão de saúde, né? Como o trabalhador se coloca frente a essa situação. Como ele se previne. Exato, e não só ele, mas também o meio ambiente, né? Então, foram 3 oficinas de 20 horas para mais de 200 pessoas, só nessas oficinas. Que são esses trabalhadores que estão ligados às empresas vinculadas ao polo. Especificamente das empresas pequenas, que é a Associação dos Pequenos Pedristas que gerencia, a PPSOL. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já falando mais do CT, dos projetos de pesquisa, dos projetos de extensão e do ensino, que vinculam a universidade e a comunidade de Soledad. Até já! Na verdade, nós temos 2 etapas, uma antes do CT e outra após o CT. Então, hoje, com o funcionamento, depois da inauguração do CT, nós temos hoje um diferencial muito grande no setor pedrista, em função do que conseguimos agregar de valor nas pedras brutas, você podendo lapidar elas, montar elas em mijoterias de prata ou banhadas, em douradas ou prateadas. Então isso, com o passar dos anos aí, nós tivemos uma criação de mão de obra muito grande, a expansão das empresas, e hoje nós vemos os resultados colhidos, com bons olhos nós vemos esses resultados colhidos, que a gente está demonstrado no dia a dia das empresas e também durante as exposições tanto da Exposol e tanto do Soledad de Joia. Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre o Centro Tecnológico de Pedras, Gemas e Joias do Rio Grande do Sul, espaço do Polo Tecnológico da região do Alto da Serra do Botucaraí, com sede em Soledad. Comigo no estúdio está o gestor do CT, o professor doutor Maciel Donato. Maciel, eu estava me contando uma coisa aqui no intervalo que eu acho que ilustra bem como é que o Polo e o CT, né, ao longo do tempo, vem cumprindo a sua função junto à sociedade, que é o caso, por exemplo, dos equipamentos e dos cursos que hoje não são mais oferecidos. Isso mesmo, né? Nós tínhamos uma demanda bastante reprimida sobre cursos de lapidação, né, da parte de joalheria, e que atendemos tanto a comunidade que aquilo se esgotou a demanda, né? Então, percebendo isso, nós tivemos uma sala com equipamentos totalmente inutilizados, assim. O pessoal não estava utilizando mais. Fizemos o quê? Uma doação daqueles equipamentos que já eram da prefeitura, foi um sistema de comodato, alguma coisa assim, para as pessoas que são da Associação dos Pequenos Pedristas, que participaram dos cursos de formação e que usam isso no dia a dia, né? Esses equipamentos, e renovamos então esse ambiente. E isso se deu justamente com os editais dos polos, né? Com a chegada dos polos. Exato. Dessas 2 pesquisas, que são as pesquisas contempladas com o edital dos polos, quais os resultados mais que nós podemos destacar, mais proeminentes que nós poderíamos destacar?
dos que a gente ainda não falou, né? É. Por exemplo, os produtos finais, né? Porque o objetivo também, a principal é fomentar, né, a produção local e gerar algum produto tecnológico, alguma inovação, né? Então, os principais são os produtos que a gente já gerou, né? No caso do projeto de transformação, foi uma utilização de um resíduo para concreto, né? Uma utilização de um outro resíduo para agronomia, que é um remineralizador, e um que nós estamos tentando ainda, que ainda não temos resultados, é a produção de uma biomassa, ou seja, um fertilizante, a partir de um óleo de corte, né? Então, esses são 3 produtos que um projeto conseguiu. Um único projeto conseguiu gerar. Do outro projeto, por exemplo, a gente conseguiu criar mais um laboratório, que não existia, que era isso que eu estava comentando, né, o laboratório de identificação. Conseguimos acrescentar mais um rol de serviços oferecidos à comunidade, que é o caso da certificação. E também do outro projeto, mais outros 2 serviços, que é a difração de raio-x e a fluorescência, que são... Agora falou grego. Vamos explicar melhor isso para o nosso telespectador. Não, é que assim, é uma coisa bem interessante. Nós conseguimos concentrar num único espaço, no centro tecnológico, 3 equipamentos altamente sofisticados, todos que funcionam com raio-x, né? Então, hoje, no Rio Grande do Sul não tem, de certeza. E no Brasil, acho que o espaço com aquilo, acho que também, com aqueles equipamentos não tem. Tanto que um deles foi o primeiro a ser importado do Brasil, daquela marca, né? Porque tem de outras marcas, né? Então, hoje nós temos um equipamento que se chama microtomógrafo de raio-x. O que ele faz? Ele faz uma análise interna através de raio-x, como microtomografia que a gente faz computadorizada, né? Eu tenho uma amostra, passo um feixe, um raio-x, o receptor capta atrás e consegue enxergar tudo que tem dentro sem destruir a amostra. Então, uma joia eu não posso destruir, né? Para fazer uma análise, para verificar. Mas posso avaliar ela dessa forma. Mas posso avaliar, né? Então, tem outro equipamento que também com raio-x analisa o elemento químico. Tem o que lá dentro? Tem silício, tem oxigênio, né? Outra analisa o tipo de mineral, né? Então, são 3 equipamentos diferentes, altamente sofisticados, né? Que não tem na região, a UPF não tinha, né? São os primeiros da universidade. E daqueles modelos são os primeiros do estado também, né? Então, são mais 3 serviços que se agregou. Do primeiro projeto, do Transformação? Oriundos do Transformação ou oriundos desse da certificação? Dos 2, metade de um. E outro. É que no fim os projetos são voltados para a mesma área, eles acabam conversando. Eles se integram, né? ocupam o mesmo espaço, o mesmo laboratório, o laboratório que foi licenciado para aquele objetivo, né? Nós falamos bastante em joia, até eu acho que para quem está em casa, para mim, por exemplo, quando a gente fala em pedras, a gente pensa em joias, né? Sim. E tu me comentou de um catálogo que foi feito. Sim, em 2013 nós encerramos mais um projeto dentre vários, né? Nós temos dezenas de projetos nos últimos 11 anos, que é o tempo de existência do Centro Tecnológico, mas esse é um interessante, né? No final de 2013 culminou esse projeto com a entrega de um catálogo para a comunidade, um catálogo de joias e outro catálogo de artefatos. Então, joias foram produzidas dentro do Centro Tecnológico, até apareceu nas imagens no primeiro bloco, todos os equipamentos que geraram a produção, né? Desde a impressora 3D, desde a fundição, um sistema de cera perdida, né? Então, foi desenvolvida a parte de design dessa joia, né? Então, foi desenhado isso em computador, produzido com uma impressora 3D, fundido e transformado e finalizado como joia, né? Então, foi uma linha bem regional, bem gaúcha de joias que foi produzido dentro do Centro Tecnológico. Esse foi em parceria, se eu não me engano, com a Universidade Federal de Santa Maria, que tem também um setor de design por lá, né? E entregamos à comunidade um catálogo pronto, todo bonito, sabe? Que ajuda a mostrar o que a região é capaz de produzir. E as joias prontas, né? assim, né? E tudo isso financiado também pelo governo e tudo isso disponível gratuitamente para a comunidade. Então, qualquer empresa da região que queira pegar esse catálogo e incorporar no seu hall de produtos, já está desenvolvido e está pronto. É só querer. Que bacana. Isso mostra o impacto também, né, do trabalho do CT e do projeto dos polos na região e como isso pode elevar até mesmo o nível de negócios. No setor né? produtivo, né? Mudou. Se as pessoas que frequentaram a Exposol
há 5 anos atrás e frequentam hoje já começam a perceber a diferença. A gente deixou de vender só material bruto. Começou a lapidar, começou a transformar isso em joias, né? Então o Centro Tecnológico teve um papel bem importante nesse sentido de mudar essa cultura, né? A cadeia produtiva foi para uma outra direção. E também. rapidamente, né? Rapidamente. 5 anos é uma transformação bastante rápida. É rápida. E a quantidade de acadêmicos, estudantes que passam pelos projetos do Polo e pelo CT? É bastante, né? Até porque a gente tem ministra aulas também no CT, né? Então nós temos sala de aula. Então hoje é possível, como tem laboratório, a gente pode ter aulas de laboratório. Porque nós temos o campus Soledade. O campus Soledade, né? Mas quase não tem cursos afins no campus, né? Mas tem cursos afins aqui, tanto aqui quanto o pessoal de Porto Alegre, né? Então já teve muita disciplina da URGS ministrada inteiramente no Centro Tecnológico. No nosso centro. Sim, no nosso centro, né? Teve disciplinas aqui de programas de pós-graduação ministradas também no centro, né? Porque fica fácil tu estar ministrando uma disciplina praticamente dentro de um laboratório, né? Então tu vê a teoria e a prática ali. E sente também a comunidade, né? Se aproximando e produzindo e se transformando a partir do que o centro é capaz de oferecer. Exato. Nós estamos em meados de 2017, né? E temos ainda o ano de 2018. Desses projetos que foram desenvolvidos e que estão sendo, quais ainda estão sendo desenvolvidos e qual é a perspectiva para esse ano e o ano que vem? O que está sendo desenvolvido por enquanto é esse da transformação dos resíduos trabalhando em produtos. Tá. Né? Agora, o que pode acontecer, na verdade eu já sei que até o secretário falou de 60 milhões, né, de investimento, né? Eu tive essa informação hoje do nosso colega, que é o presidente do Cored, Dionei, que foi liberada essa verba de 60... Só para registrar que o Dionei foi convidado a estar aqui. Sim, ele estava impossibilitado em Porto Alegre discutindo exatamente isso. Isso. Né? Então ele já me trouxe a informação que já foi destinado 60 milhões especificamente para o edital, que não é edital, perdão, é a Consulta Popular Cidadã. Então os Coreds têm essa função também. Eles não só definem as áreas temáticas que o polo tem que atuar, mas ele também ajuda a população a escolher quais são as áreas ou os projetos que a consulta popular vai colocar dinheiro. Aquela consulta que todo mundo vota, né? E que as pessoas às vezes não dão muita bola, Exato. né? Mas que é fundamental. É o que faz a diferença, às vezes, a tua cidade ter uma ambulância a mais ou não ter, né? Ter uma viatura da polícia a mais ou não ter. Ter um maquinário, um equipamento. Ter um equipamento específico ou não ter. Né? Porque 60 milhões no estado não é muito, né? Mas para pensar, se tu colocares 1 milhão em uma cidade, tu pode fazer uma grande diferença. O impacto é grande, né? Marcel, eu sei que existem outras coisas mais que nós poderíamos falar e nós temos ainda outros 3 polos para contemplar aqui na Universidade Aberta, mas o nosso tempo hoje acabou e nós vamos ficar por aqui. Quero te agradecer muito a presença nesses 2 últimos programas. Eu que agradeço. Obrigado. E estamos sempre abertos para o Polo de Soledade. Ótimo. Este e outros programas estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Voltamos na semana que vem para mais uma conversa sobre os polos tecnológicos. Eu espero você. Até lá!